Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria falar sobre o encerramento prematuro de um projeto. Muitas pessoas têm um entendimento errado sobre o encerramento prematuro. Muitas pessoas falam assim, poxa, encerrar prematuramente um projeto é simplesmente abandonar esse projeto, vamos largar tudo. E eu queria explicar um pouquinho esse processo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o encerramento prematuro de um projeto, ele acontece porque alguns dos parâmetros pré-estabelecidos no início daquele projeto não são mais válidos. Isso pode ser decorrente do quê? Decorrente de um processo de crise, não é? Onde, por exemplo, existe uma determinada variável que você não é mais capaz de tolerar. Por exemplo, o seu projeto dependia de uma quantidade grande de um determinado recurso natural que está indisponível, ou que o preço no qual você orçamentou o seu projeto não é mais factível. Ou uma outra causa são as alterações de mercado. Por exemplo, você tem um fator tão relevante no mercado, não é? Uma crise internacional, uma mudança na tributação, uma mudança no relacionamento entre dois países que pode comprometer, por exemplo, o seu projeto especificamente. Então isso tudo pode gerar você a tomada de decisão junto com o patrocinador pelo encerramento prematuro do projeto. Um dos grandes erros que acontece no encerramento prematuro é você achar que encerrar é abandonar, como eu falei no início. É simplesmente não fazer mais nada. Não. Quando a gente fala em encerramento, a gente fala em encerramento da execução. Você encerra prematuramente a execução, mas você continua fazendo os processos de encerramento. Quando você vai lá no PMBOK ou em qualquer metodologia, o que você tem lá? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Quando eu falo em encerramento prematuro, você está falando em encerrar a execução e não em encerrar prematuramente o encerramento. Isso significa o seguinte, mesmo abortando um projeto, você precisa fazer registro de lições aprendidas. Você precisa desmobilizar o time. Você precisa ver se existe algum ativo que você precisa desmobilizar. Esse processo todo de geração de lições aprendidas, da entrega mesmo que parcial, ele precisa ser feito. Por quê? Porque se você não fizer isso, você não consegue sequer entender quais foram os fatos geradores daquele encerramento prematuro. E aí, muitas vezes, a sua organização não aprende com aquele desafio e com aquela situação que ela se encontra. E o que muitas vezes acontece para muitas organizações é o quê? É você simplesmente fica tão frustrado com o seu encerramento antecipado que você simplesmente abandona. Você abandona tudo, não faz o encerramento e aí o que acontece muitas vezes? 1, 2 anos depois você erra de novo porque você não conseguiu extrair aquele aprendizado. E lembre-se, a dor mais dura e a forma mais cruel de se aprender é com os próprios erros. Então, que pelo menos você aprenda da primeira vez, né? Ou seja, você só erre uma única vez aquele mesmo erro. Senão, realmente, fica bastante complicado para você fazer com que a sua organização utilize os projetos como um diferencial competitivo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Vejo vocês semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.